E fato, Tira São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí as últimas notícias, as últimas informações de São Paulo, que joga amanhã contra o Cuiabá fora de casa. Jogo importante para o São Paulo subir mais na tabela e quem sabe almejar uma posição melhor. E também retorno de Ferreirinha. Graças a Deus o nosso ponta tá voltando. Ferreirinha que foi muito importante aí e que fez muita falta nesses jogos decisivos de Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos na busca, na meta de 15 mil inscritos. Se inscreve aí, dá essa força para esse jovem São Paulino aqui, pra gente atingir essa meta, beleza? Você já sabe, a gente vai assistir o vídeo junto. No final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários, as minhas análises. A gente vai debater e comentar muito sobre o São Paulo, sobre esse jogo, sobre muita coisa. Créditos diretorais, tô deixando aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Arnaldo, mas enfim, São Paulo já vai para Cuiabá, tem umas outras coisas acontecendo em Cotia também, a gente vai falar. Bom, Arnaldo, São Paulo vai lá em meio a essa coisa toda de Zubeldia, fica, não fica, fritura, não fritura, o cara tem lá e vai precisar ganhar. Se o cara volta com uma derrota... Não seria algo... Anormal. Anormal, né? São Paulo nunca venceu. Sim. Na Arena Pantanal, na história, e perdeu na ida, no Morumbi. Aliás, mesmo no Morumbi, se não me engano, só ganhou do Cuiabá uma vez, gol do Nicão. É possível. Na história. Então tem um retrospecto tenebroso com o Cuiabá. Posto isso, o Cuiabá tem a sua pior edição, né? Como mandante, tem muita dificuldade, o estádio não enche e tal. Fizeram uma mínima mobilização para o ingresso, uma promoção gigantesca para o mandante e um preço estratosférico para o visitante, coisa normal, né? O torcedor de São Paulo é grande no Mato Grosso. Mas o Zubeldia aí tem como desfalques dois, para mim, dos principais jogadores. O principal da temporada, talvez, o Alan Franco e o Caleri. São dois desfalques consideráveis, né? Então, eu acho que seguindo a normalidade das trocas, o Sabino deve jogar na zaga e o André Silva jogar no ataque. E o resto deve ser mais ou menos o que vem jogando, né? O São Paulo só tem agora essa frente, teve um intervalo entre o jogo do Corinthians. Foi o primeiro intervalo, né? Porque o São Paulo, só tá com uma frente. Ele só teve agora a semana de intervalo porque ele jogou a Copa do Brasil até ser eliminado, emendou com a Libertadores até ser eliminado. Então a primeira semana de respiro entre um jogo e outro, né? Lembrando que na volta, já que a gente está fazendo a dobradinha, é o São Paulo quem vai abrir a data FIFA contra o Vasco em Campinas, na quarta-feira na volta, já sem poder contar com os jogadores dele que vão para a data FIFA. São alguns, né? O Bobadilha, o Ferrarese, o Ramal Leus, que foi para a Irlanda do Norte e tal. Mas é um jogo muito importante, porque a briga do São Paulo com essa turma pelo G6, G5, e com alguma esperança de G4, embora o Flamengo tenha reagido, ela é feroz. O resultado do Cruzeiro ajudou, né? O Cruzeiro perdendo no Fluminense. O São Paulo joga nesse campeonato. É um campeonato contra Cruzeiro, Internacional, Bahia. Vai jogar, aí que tá, né? O São Paulo vai jogar contra o Criciúma no Heriberto em 10 como mandante, sendo que das 4, só 3 no seu estádio, só volta no estádio em novembro contra o Atlético Paranaense, né? Depois do Vasco neutro, o São Paulo vai jogar, aí que tá, né? O São Paulo vai jogar contra o Criciúma no Heriberto Wilson e contra o Bahia, confronto direto na Fonte Nova. Nossa Senhora, cara. Na sequência. Então, a sequência do São Paulo é braba. A minha projeção é, se o São Paulo termina, são então dos próximos 4, 3 fora e 1 em Campinas. Essa é a tabela do São Paulo, certo? Para mim, se o São Paulo terminar esses 4 jogos ainda na 5ª posição, aí ele tem todas as condições de se classificar para a Libertadores. 3 jogos fora são amanhã, Cuiabá, Criciúma e Bahia. E o neutro que contra tabela o Vasco. maluca que fez o São Paulo jogar 3 jogos fora seguidos. Não, mas tem o Vasco, é que o Vasco o Vasco é em Campinas. é em Campinas, mas é no meio do caminho. O Vasco é no meio desses jogos aí. Tem O Vasco é o próximo depois do Cuiabá. depois da data FIFA, mas Só não que vai não é no Morumbi. vai ser Eu no- perguntei aqui, mas nenhum site tá dando, nenhum lugar tem a arbitragem. Cuiabá e São Paulo pode ser Cuiabá qualquer um, e São né? Paulo. Qualquer um. Não tem que sair já? O jogo não é amanhã? A CBF, Vai qualquer um. o site dela tá
completamente fora, estava desatualizada, agora as sessões estão sendo atualizadas, então não tem lá nem arbitragem, nada. E O São Paulo o que está acontecendo, eles põem um vídeo que você tem que assistir o vídeo na audiência pública e lá no vídeo eles falam... Alguém deve ter aí, alguém que assistiu, daqui a pouco eles mandam pra nós no chat. Mandem aí pra gente, hein? Quem é o árbitro de São Paulo, Cuiabá e São Paulo? Pedi até para a assessoria de São Paulo. Usa novelli não pode ser, né? Nada suspenso. Pode ser suspenso nessa rodada. Bom, vai buscar o Candançan. Nossa, já pensou? Você brinca. Olha o Candançan, cara. Olha o aqui. Candançan tava naquele jogo Grêmio e Flamengo que ele expulsa o Kahneman porque ele ouviu falar algum... Não, expulsa o Carlinhos por agressão ao Kahneman. Porque ele ouviu falar alguma coisa, não sei aonde, não foi ao VAR. Olha, nossa senhora. Eu queria explicar a respeito do fundo, que hoje a gente fez um programa... Boa. CNPJ, Depois a gente vai pro Zuba. Fala aí. que é interessante. Eu vou usar o óculos e usar o celular porque eu preciso de cola, porque número não é comigo, tá? Então, o São Paulo aprovou no Conselho Deliberativo a perspectiva de arrecadar 280 milhões de reais via um FIDIC. O que é FIDIC? É um fundo de investimento com regras muito claras e definidas e o ano passado foi responsável por sangrar o São Paulo não só com valor de investimento em Cotia, mas também com contratações. Então, este valor de pagamento de juros, o São Paulo, se o fundo for um sucesso, que isso também a gente tem que esperar, como que o mercado vai reagir a isso, mas as regras são claras e vai colocar, se der certo, vai colocar o São Paulo novamente como protagonista no futebol brasileiro nos próximos 2 anos e meio. Eu estou sendo ainda... A ideia é 4 anos, né? O Casares falou em 4, mas eu estou dizendo aqui 2 anos e meio, até menos. Qual é a ideia? Quais são as regras para isso? O São Paulo para de pagar juros alto, passa a pagar juros para o fundo, que são juros bem menores, só aí vai sobrar dinheiro. Então é a mesma coisa que eu estou devendo 10 para o cartão de crédito, no mês seguinte são 15, esses 5 de juros. Eu não pago a dívida e pago os juros. O São Paulo liquida os 10 e os 5 de juros cai para 1. Está sendo feito, né? Então o temor é que o time vá mal no Campeonato Brasileiro, brigue para não cair, tem um problema desse. Mas, gente, se você mantiver um trabalho minimamente coerente no futebol, que é a manutenção do treinador para o ano que vem, eu não estou falando de 26, estou falando para o ano que vem. Um treinador que recupera jogador, traz jogador da base que não andava, o William, e outros que o Arnaldo vai estar aqui, Bobadilha, Ferraré, o Alan Franco, o menino que vai lá para Cuiabá, o Pontinha lá, como é o nome dele? William Gomes. Não, o outro. Ferreirinha, entendeu? Que tava ali tudo empoeirado, tomando, isso não presta, isso não serve, não joga nada. A coisa vai caminhar. Então, cara, eu poderia clubisticamente dizer isso é bobagem. Não é, não dá. O São Paulo está fazendo o caminho inverso do meu amigo Vessa aqui, do Corinthians. uma pergunta de leigo. O Arnaldo pega lá o dinheiro lá no colchão de Atibaia lá e faz parte do FIDIC. Quanto tempo o São Paulo talvez tenha que devolver o dinheiro que ele pegou do colchão? 4 anos. 4 anos. 4 anos, tá? Por isso que o Casares fala em 4 anos. Porém, qualquer movimento a mais, o que a gente está vendo receita aumentar todo ano. Não é só no Palmeiras, no Flamengo, no São Paulo aumentou. Qualquer movimento a mais, você pode chegar no parceiro, no fundo. O que é um fundo? São pessoas, entidades, gente que bota o dinheiro lá em confiança. Você pode pegar o dinheiro e falar, me dá mais um desconto, que eu vou antecipar o pagamento. Sobra mais ainda fôlego. E outra, o São Paulo ganha uma palavrinha que é fundamental nos dias de hoje. Começa com C, termina com E. Credibilidade. Credibilidade, cara. Que é isso que você precisa no mercado. Senão você vai continuar pegando dinheiro de banco que te empresta o dinheiro. Só que é o seguinte, qual é o raciocínio do banco? Eu vou te emprestar 10. O meu juros é 200. Porque eu sei que daqui 7 meses você não vai me pagar mais. Então, as 7 prestações paga
o empréstimo com juros, porque o resto eu sei que não vou receber. Eu vou receber, sabe Deus quando. Entendeu? Então, é isso que um clube deste tamanho precisa, ter novamente credibilidade. E aí avançar para um quarto ponto, terceiro ponto, que é o Morumbi. Aí, cara, é bom a gente parar e pensar muito nisso, porque eu sei, só eu sei, o que eu senti quando eu fui à Rua Palestra Itália e vi o estádio do Palmeiras no chão, cara. Aí é uma coisa que a torcida, a comunidade, o São Paulo, como instituição, precisa pensar bem como e como vai fazer, e se vai fazer, tá? Mas o caminho foi dado. Atenção, vou falar para vocês, São Paulinos, em 2025, tenham paciência, tá? Porque o São Paulo precisa estar, no mínimo, no mesmo nível do Palmeiras em termos de competitividade, tá? Não pode, em 10 anos, um clube ganhar 14 títulos e o outro ganhar 2. Isso é sinal. E os sinais estão dados. O Casares vai ser, se tudo isso funcionar, até tirando o estádio, ele talvez se coloque como um dos maiores presidentes da história do São Paulo no tempo moderno, tá? Porque ele está recolocando o São Paulo nos trilhos. Caso, Vessa, amanhã, porque isso vai além da gestão dele, né? Caso amanhã eleja-se lá um presidente, que é o Zé de Orleans e Bragança, assume lá o São Paulo. Eu sou presidente agora. Dane-se o fundo, não vou mais pagar, eu vou contratar o jogador. O que acontece? A dívida volta para o radar e ela tem que ser quitada num prazo muito curto, sem desconto. Se você parar de pagar a prestação do fundo, você vai ter que pagar o principal e rápido. Então, esse trabalho que o Casares fez eu detesto elogiar dirigente e não gosto de concordar com o Arnaldo, mas não tem como. Ele está fazendo a coisa certa. Tenham paciência, um pouco mais de paciência, porque agora o que deveria ter sido feito lá atrás começa a ser feito. Não importa quando, você precisa dar um passo. Muito bem. Tenham paciência para... Isso serve também para a direção de futebol. Pô, Imagino que sim, né? maritaca do céu. Porque, vamos lá, essa situação, esse passo só pode ser dado porque politicamente o cenário é muito favorável ao Casares, certo? Então, foi eleito sem oposição. Ele construiu isso também, Isso, né? claro. A mérito. Claro. Mas o sistema do São Paulo o ajuda também. Sim, Como é só no conselho, é uma Claro. coisa... Não, e assim, É vamos política. ressaltar que quando ele assumiu o poder, não existia a possibilidade de reeleição e ele conseguiu, dentro, mudar o estatuto para ser reeleito, certo? Foi reeleito sem oposição. E a oposição de São Paulo, basta ver a votação do fundo, ela é irrisória no Conselho Deliberativo, né? O Casares ganha qualquer coisa, inclusive a aprovação dos empréstimos bancários anteriores no nome dele tinham de ser votados no Conselho. Então ele foi, todos os empréstimos bancários dele. no nome dele tinham de ser aprovados pelo Conselho. E foram. Mas eu acho ousada a atacada, acho correta. E eu só estou falando, se você pede paciência ao torcedor, que a direção de futebol ela tem que ser mais parceira do que nunca nesse projeto. Não, cara, agora ela tem que abraçar isso. Mas então, além de ela cumprir o orçamento um pouco menor, ela tem que entender, ela tem que errar pouco e tratar de manter a base desse time, que já se mostrou um time competitivo, e evidentemente a comissão técnica, para não gastar mais e errado, né? Lembrando que o principal candidato hoje à sucessão do Casares é o Belmonte, que é o diretor de futebol dele. E é sempre assim, né? Então, mas sempre assim, né? Quem que é o candidato? O Corinthians foi sempre assim, e o Palmeiras... O Boazzi é o principal candidato. Mas sempre foi. A história do futebol é isso, né? Tem uma gestão que se torna forte, o cara do futebol é candidato na próxima eleição. Cara, sempre foi assim em todos os clubes de futebol. Só estou avisando. Agora, se a direção de futebol está fazendo o que está fazendo com o técnico atual, tem para mim uma falta de sincronia entre a paciência que o torcedor do São Paulo sempre teve e sempre terá
com a ação da direção de futebol. Em relação ao treinador, sobretudo em relação ao mercado. Lembrando que essa direção de futebol foi a mesma que, ao lado do treinador Rogério Ceni, jogaram ao mar a primeira tentativa de adequação financeira do São Paulo. Vocês lembram? Lembram? Sim. São Paulo, no primeiro mandato, era para ter feito já um movimento neste sentido depois do título paulista. Opa, o que o Rogério Ceni fez no final do ano? Com o orçamento reduzido, eu estou fora. Muricy também. Muricy, eu com o orçamento reduzido, eu estou fora. Agora, o Rogério Ceni não está. Está o Zubeldia, que não... que jamais deu a entender que estaria fora de um projeto. Detalhe é isso, São Paulo ganhou um título grande, né? Então, Ganhou o título grande, não ganhou o Paulista. Tudo bem, ganhou também. Não, então, mas junto. Não. Porque na história você vai olhar para isso. Não, eu só estou dizendo que o Paulista não foi suficiente para a comissão técnica e a direção de futebol apoiarem um plano de adequação financeira. O Casares tentou essa cartada depois do título paulista. Agora, reeleito, com o título da Copa do Brasil muito maior, ele julga ter capital político para fazer essa ação. E tem. Desde que a direção de futebol atue de uma forma menos corneteira, menos, como foi esse ano? Menos maritaqueira. Menos maritaqueira e mais parceira de todos que estão ali. Claro. Que, aliás, foram escolhidos por eles. Zubeldia, Caleri, Lucas, Luiz Gustavo. Foram esses caras. Porque quando a coisa aperta, sai um, sai outro, os diretores continuam os mesmos. Os caras do São Paulo são os mesmos desde o primeiro dia de mandato no futebol. E o que estão fazendo com o Zubeldia? Os caras, no frigir dos ovos, o processo de fritura, e é fritura, os caras continuam inconformados com a eliminação da Libertadores, acreditando ao Zubeldia a eliminação da Libertadores, para o Botafogo de 60 milhões de euros. Naquele dia que nós estávamos lá e vimos o que aconteceu no campo. Certo? O que aconteceu no campo? Luiz Gustavo, mata ele, dá uma cabeçada. Não, vou matar no peito. Lucas, bate o pênalti. Caleri, faz o gol, pô. Não Caleri, é bate o possível pênalti. o treinador ser culpado por É isso. brincadeira. Com o Botafogo. Com o Botafogo. Então a direção de futebol do São Paulo, que devia saber de cor a informação que eu pedi para o professor, quem é o árbitro da porra do jogo do Cuiabá? Quando que o São Paulo vai jogar com o Vasco na volta, na quarta-feira? Eu não jogo. Eu não jogo no estádio, não jogo na quarta-feira. Ah, e o intervalo entre as partidas e tal. E a janela? Vou contratar no último dia da janela 2 caras. Tá de brincadeira, né, cara? Delegar a responsabilidade para o treinador é muito fácil, né? Só que, como eu falei, desta vez, mais até que o Rogério, ele tem um respaldo mínimo do torcedor e, coisa que o Rogério nunca teve, do grupo de jogadores. Aí porque o Rogério também fez o grande favor de minar todas as relações internas no grupo de jogadores, né? Então é um cenário um pouco diferente, mas eu só tô... Porque uma coisa conversa com a outra. O plano de recuperação financeira com a cooperação do departamento de futebol, né? Só para sobre isso. Flamengo de multa de técnico são 50 milhões. São Paulo deve 280 para banco. Gente, vai ajustar. Só uma coisa com relação a isso, sobre departamento de futebol, vou até botar o professor na conversa, o departamento de futebol e direção. Na verdade, são uma coisa só. É o Casares que manda nesses caras todos. Não é bem assim, eu acho. Não, mas eu estou falando, estamos falando de um racha na diretoria. O departamento de futebol falou assim, eu quero mudar tudo. E o Casares lá em cima falou, não, nós vamos apertar o cinto aqui. Por quê? São Paulo e Cuiabá se enfrentam. O São Paulo que não tem Caleri, não tem Alan Franco. Por sinal, Alan Franco tá jogando muita bola. Eu até disse isso em alguns vídeos atrás. O Arboleda, ele é o melhor zagueiro do São Paulo, tecnicamente. Mas o Alan Franco tá jogando tanta bola que ele está melhor que o Arboleda. Tá jogando muita bola defensivamente, ofensivamente, é um cara muito seguro, tá saindo bem com a bola, às vezes até dá uns dribles ali que dá um friozinho no coração, mas é um cara que tá com a confiança muito alta e escondido, esquecido pelos técnicos do São Paulo, né? Um bom achado do Zubeldia, assim como o Ferreirinha também, esquecido aí nesse ano e se mostrou um cara muito fora de série. Que bom que teremos o Ferreirinha de volta. A grande questão é o que o Zubeldia vai fazer com o Lucas. Vai jogar o Lucas pro outro lado e trazer o Luciano pro meio? Vai
deixar o Lucas por dentro e continuar com o Rato do lado de lá, o André Silva deve ser o substituto natural do Caleri nesse jogo. E é um jogo difícil mais pelo local. O time do Cuiabá não é assim um grande adversário, mas o São Paulo tem algo que às vezes me incomoda. O São Paulo faz grandes jogos contra times pesados e quando no jogo seguinte, contra um adversário mais fraco, o São Paulo escorrega. Sabe, o São Paulo, quando ele vai enfrentar Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Botafogo, ele se motiva de uma forma que dá orgulho de ver o nível de futebol do São Paulo. Aí no jogo seguinte, São Paulo vai pegar um Vitória, vai pegar um Criciúma, vai pegar um time de menor expressão e joga parecendo que vai ganhar a qualquer momento. Não é assim. O São Paulo tem um bom time, mas não é o tipo de time que, pô, vou ganhar a hora que eu quiser, eu ganho o jogo. Não é assim. Se bem que essa temporada, a gente já viu o São Paulo ter jogos ruins e vencer né, as partidas. Ao contrário do ano passado. Ano passado, se o São Paulo não jogasse 100%, ele não ganhava de ninguém. Esse ano, mesmo quando o São Paulo está um pouco mais abaixo, ele ganha. O jogo contra o Cruzeiro, o primeiro turno foi assim. O São Paulo não jogou tão bem, mas venceu o jogo. O jogo contra o Atlético Paranaense também foi um jogo bem igual, que o São Paulo venceu com a entregada do zagueirão lá pro Caleri. Então, assim, tem alguns jogos que o São Paulo não joga tão bem, mas consegue vencer. E esse é o intuito do futebol. O futebol ele não é justiça. Se fosse assim, o Atlético não teria passado na Copa do Brasil. O futebol, ele é efetividade, é eficiência, é eficácia. O futebol não é justo. Bom, os poucos esportes que não é justo, não existe justiça no futebol, existe eficácia, existe competência e não justiça. O time que tem a competência de fazer o gol sai com a vitória na maioria das vezes. Lógico que você ser melhor que o adversário, isso te leva mais perto da vitória, mas não necessariamente te dá a vitória. A gente já teve, principalmente na época do Diniz, o São Paulo fazia jogos muito bons e perdia, porque não fazia os gols, o adversário ia lá e fazia. Então, a gente já está acostumado com isso. Eu, particularmente, já estou acostumado com isso. Me agrada muito a volta do Ferreirinha. Eu tenho dúvidas de como o Zubeldia vai montar esse time. E falando aqui um pouco agora sobre esse fundo de investimento, é uma ótima sacada do São Paulo, porque o São Paulo hoje não é um time que precisa passar por uma reformulação profunda de elenco. O São Paulo tem um bom elenco, o São Paulo tem um bom time, ele tem algumas peças pontuais. Tem gente que fala que o São Paulo precisa de um goleiro, talvez, mas o São Paulo precisa de mais um jogador para a lateral esquerda. Para mim, o Jamal vai ter que ser titular e deve ser titular na temporada que vem. O São Paulo precisa de mais um lateral direito. O Rafinha deve se aposentar e o Igor Vinícius é o Igor Vinícius. A dupla de volantes do São Paulo, titular, vai voltar ano que vem. Alisson e Pablo Maia. O Luiz Gustavo deve aposentar também, então nós temos bons volantes. Você tem Alisson, você tem Pablo Maia, você tem Bobadilha, você tem Longo, você tem Marcos Antônio. Né? Então, não é que o São Paulo precisa passar para uma reformulação. Não. Para mim, acho que as principais peças que o São Paulo precisa são laterais, que o São Paulo aí sim precisa muito, e um meia para organizar o meio de campo. Um cara que pense, um cara que organize, um cara que consiga colocar um 10. São Paulo, para mim, ainda não tem um 10. Luciano não é esse 10, o Lucas não é esse 10, o Lucas até faz essa função melhor que o Luciano, porque o Lucas tem algumas características diferentes do Luciano. Mas o São Paulo não tem esse 10. Um cara que acha o passe que o Ganso achou ontem, por exemplo, ou que destrua o jogo como o Alan Patrick destruiu no jogo São Paulo Internacional. O São Paulo precisa desse 10. Precisa desse cara que organize o meio de campo, que ache passes, que ache assistência. Cara, o Caleri ele não recebe bola. Por mais que o jogo contra o Botafogo ele recebeu, tá? O jogo contra os jogos contra o Botafogo, né? Ele recebeu, mas o Caleri não é um cara que recebe bola o tempo todo. Não é um cara que tem muitas oportunidades de gol. Mas é um cara que tá sempre incomodando. São Paulo precisa de alguém que organize meio de campo. Quando precisar cadenciar, cadencie. Quando precisar acelerar, acelere. Que coloque, consiga acionar o Ferreirinha, consiga acionar o Lucas, ou o Rato, o Caleri. Precisa desse cara, porque é necessário pro esquema do Zubeldia você ter um cara que faça essa função. Hoje, a criação do São Paulo, ela fica, principalmente quando o Luciano tá em campo, ela fica responsável pelos dois volantes que tem que achar passes nos atacantes e de jogadas individuais. Não de passes, não de criação. São Paulo não tem um cara que crie jogo com passe. Então, para mim, essa é a principal função que o São Paulo precisa. Um cara
Um cara que não precisa jogar todos os jogos, não precisa ser o titular, mas, pô, o jogo tá difícil, o adversário tá fechado, coloca esse cara pra enxergar espaços. Ah, o São Paulo tá ganhando, tá tomando pressão, coloca esse cara pra organizar o meio de campo, pra acelerar quando precisar acelerar, pra no contra-ataque conseguir achar a bola no Ferreirinha, conseguir achar a bola no Rato, conseguir achar a bola no Lucas. Ah, o jogo tá aberto, tem espaço pra esse cara jogar? Tem esse cara pra achar passe no Caleri. São Paulo, pra mim, a principal peça que o São Paulo precisa é um meia. Deixe aí a sua opinião, deixe seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!